Graça e paz, queridos. Mais um vídeo para o nosso canal. Rendemos glórias e louvores ao Senhor por mais um encontro. Eu estou tão feliz de estarmos sempre aqui juntinhos para poder ouvir a palavra do Senhor. Antes, eu quero dar um recadinho para você que porventura está com o coração aí preocupado, temendo todos os acontecimentos que têm acontecido pelo mundo através desse vírus, coronavírus. Eu quero liberar uma palavra de Deus para a sua vida, que Ele é socorro bem presente no meio da angústia. E quero também estar trazendo para você que você possa meditar no livro do Salmo 91 e você ache descanso em Deus. Deus está no controle de todas as coisas, Ele governa a sua vida, Ele está cuidando de você. Faça a sua parte, se precavindo, se resguardando a sua casa, mas crendo que Deus é fiel e que Deus sim pode guardar, pode estar aí nos livrando desse mal, dessa enfermidade, mas não para que você se sinta privilegiado e único, mas que você possa estar focado na oração, para que Deus faça recuar esse vírus da nossa nação, para que o Senhor possa dissipar pelo nome de Jesus, para que não avance, para que mais vidas não possam ser alcançadas por essa enfermidade. Como igreja, nós precisamos estar clamando e pedindo a misericórdia do Senhor sobre a nossa nação e sobre o mundo. Não é tempo de temer. É tempo de, no esconderijo do secreto, com a sua família, você estar clamando ao Senhor e cultuando ao Senhor por Ele ser fiel na nossa vida, até no meio de pragas como essa. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele é um Deus fiel, resgatador da nossa vida e tem lutado bravamente para nos manter seguro. Amém? Descanse em Deus. E receba de Deus a paz que excede todo o entendimento, porque não é plano do Senhor que você esteja conturbado, aflito, triste, angustiado. Não, Deus quer que você tenha uma vida com Deus de paz. E se você não está sentindo essa paz hoje, que você possa estar orando e pedir ao Senhor para te ensinar a confiar nele e pedir ao Senhor para depositar no seu coração a paz que excede todo entendimento. Vai ser uma experiência incrível, não é mesmo? Se você está assim, imagina você levantar de uma oração, recebendo a paz que excede todo entendimento. Então não se cale, mas lute contra esse sentimento que quer desestruturar todo o mundo. Mas se você é filho e se você reconhece o Senhor como Deus da sua vida, tome posse dessa paz e dessa segurança que Deus quer te dar. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês no livro de Atos 10 e eu vou dar uma pinceladazinha em Atos 11. Mas eu quero falar para você de um cuidado que Deus teve com um homem chamado Cornélio. O centurião Cornélio. Eu quero falar com você as coisas do qual não temos o controle e o domínio, das coisas que acontecem ao nosso redor, como Deus nos vê e como Deus quer alcançar todo o mundo e que o nosso coração precisa estar totalmente voltado para a vontade do Pai. E isso só acontece através da oração. A vida com Deus nos levou a uma vida de oração, a uma vida dentro do nosso quarto, abrindo o nosso coração. Você deve se perguntar, mas por quê? Por que que em todos os vídeos você fala que precisamos conhecer a Deus, precisamos ouvir a Deus, precisamos ter esse relacionamento com Ele? Porque nós que somos crentes em Jesus Cristo, confessamos que Jesus era o Senhor da nossa vida. Nós entregamos a nossa vida a Ele, sendo que Ele é um ser espiritual. Então, a única forma de você se comunicar com o Pai é você orando, entrando na presença, sentindo Deus falar com você. Porque nós precisamos ter essa vida com Deus dia após dia, porque todos os dias temos decisões, todos os dias temos lutas, todos os dias precisamos mortificar a nossa carne para nos santificar
e nos tornar cada vez mais santos em Jesus Cristo através da palavra. Isso acontece através do conhecimento da palavra, isso acontece através do jejum, isso acontece através da oração. E o canal Vida com Deus vai te levar sempre aos pés do Senhor Jesus. Porque eu, Camila Lacerda, entendo que você precisa ser discipulado, andando com as suas próprias pernas. O que é isso? Que todos aqueles que estão nos discipulando pode sim estar conosco no SOS. Deve estar conosco dentro daquilo que ainda não temos amadurecimento para estar governando a nossa vida. Mas a vida com Deus vai muito mais além. Você é capaz de ter uma intimidade no individual com Cristo. Você é capaz de viver o extraordinário, experiências incríveis em Cristo, no seu particular. Você precisa seguir em frente. Entender que a salvação ela é individual. Então ela depende de você com o Pai. E isso só vai acontecer se você praticar isso todos os dias da sua vida. Então você precisa se disciplinar para você falar com o Pai todo dia, para você orar, e isso você vai se fortalecer. E quando a guerra estiver muito grande e você não tiver experiência, você vai convocar homens, generais de guerra, e você vai convocar um exército para estar clamando pela sua vida. Mas o dia a dia de uma vida com Deus depende de você, de portas trancadas, com a cara no pó, clamando ao Senhor para que você cresça na graça, no conhecimento e na intimidade com o Pai. Amém? Então esse é o propósito do nosso canal, para que você aprenda e se alimente daquilo que Deus tem um interesse de revelar para você. O texto é bem grande de Atos 10, então eu te convido, se você tem uma Bíblia, você possa pegar. Eu vou pegar alguns versículos chaves, mas eu quero te encorajar a fazer essa leitura na sua casa, a conhecer esse centurião, a se aprofundar nas Escrituras, inclusive no livro de Atos, que é onde os discípulos começam a pregar o Evangelho, começam a propagar, começam a anunciar que Jesus Cristo é o Senhor. Mas eu quero iniciar em Atos 10, que diz assim, no versículo 1. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como Italiano. Ele e toda a sua família eram piedosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio. E atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Que é, Senhor? E o anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazerem um certo homem chamado Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo que lhe falou se foi, Cornélio chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre os seus auxiliares, e contando tudo o que havia acontecido, os enviou a Jope. Pois é, querido. E aí eu quero iniciar falando para você que Cornélio era um gentio. O que é gentio? Ele não fazia parte dos judeus. Ele não fazia parte daqueles que viveram com Cristo, que estiveram com Cristo. Deus veio para o povo de Israel. Deus veio para os judeus. Deus escolheu os 12 discípulos. Deus levantou esses discípulos. Deus instruiu esses discípulos. Deus ali deu toda a ferramenta, todo o conhecimento
para que quando Jesus subisse aos céus e deixasse o Espírito Santo, o Consolador, porque não nos deixou órfão, os discípulos fossem aptos a proclamar o Evangelho. Mas a Bíblia descreve que esse centurião Cornélio, mesmo sendo conhecido como estrangeiro, um turista, podemos dizer assim, que a sua origem não era judaica, que ele não vinha do povo de Israel, a palavra de Deus diz que ele temia ao Senhor. E diz mais que não era só ele que temia. Diz que toda a sua família temia o Senhor. E diz também que ele era bondoso, piedoso, e que ele dava esmolas aos necessitados. E acrescentou mais, dizendo que ele orava continuamente. É tão incrível, porque no momento que eu estava orando, eu estava conversando com Cristo e dizendo o peso que muitas das vezes sai das nossas bocas por acharmos que conhecemos tudo de Deus, por achar que Deus, ele percorre uma regrinha num plano carnal. E eu glorifiquei tanto ao Senhor com essa revelação no individual de uma necessidade, uma pergunta que eu tinha feito a Cristo. E a maneira que Deus se revelou mostra que nunca ninguém vai explicar Deus. Era um homem que temia. Ele simplesmente temia Deus. A palavra da verdade ainda não tinha chegado até ele. Ele não conhecia no individual Jesus. Mas ele sabia quem era Deus. Ele sabia que existia um povo que tinha seguido Jesus. Mas ele não conhecia intimamente. Ele não conhecia de maneira profunda. Mas a Bíblia descreve que ele orava continuamente. E mais do que isso, ele orava sempre na hora nona, que era o costume do povo de Israel judeu, a orar às 3 da tarde. E esse centurião tinha essa prática de também orar às 3 da tarde. E a Bíblia descreve que um anjo o visitou e o chamou pelo nome. Você sabia que Deus te conhece pelo nome? Não, Camila, eu não sou crente em Jesus Cristo, eu ainda não levantei a minha mão, eu ainda não aceitei Jesus, eu até conheço falar, às vezes eu ouço falar de Jesus, mas eu não tenho compromisso com Ele. Eu sei que eu preciso orar, eu sei que eu preciso ter um coração grato, eu sei que eu preciso agradecer a Deus, e tudo isso eu faço. Mas eu não tenho compromisso com a igreja. Eu não tenho compromisso de levantar e ir. Mas o seu coração é um coração praticante dos princípios da palavra. Cornélio era assim. E a Bíblia descreve que o anjo o visitou e chamou pelo nome. E disse que ele, Cornélio, o centurião, disse: "O que é, Senhor?" Então ele estava adquirindo ali uma experiência com o Pai. Um anjo foi até ele como resgatador daquela vida. Mas será que por ele ser gentio, as pessoas esperavam que isso acontecesse? Será que por ele não estar no meio daqueles que se diziam cristão, Deus estaria com ele? Deus estaria visitando ele? Um anjo iria falar com ele? Pois é, querido. É claro que sim. Porque a palavra do Senhor descreve que Deus não faz acepção de pessoas. Se o seu coração
Foi um coração voltado a querer Deus acima de todas as coisas. É só uma questão de tempo para Ele te achar. Pegar a tua oração e aquecer o teu coração e te convidar a ser enxertado na videira e ser reconhecido como filho. É só uma questão de tempo. E foi o que aconteceu com Cornélio. E o anjo dá uma instrução para que ele vá a uma cidade e lá procure Pedro. E peça que Pedro vá ao encontro dele. Então a Bíblia descreve que o centurião chamou 2 pessoas que trabalhavam com ele, inclusive um soldado que a Bíblia descreve que também era piedoso. Quando a Bíblia ressalta isso, desse soldado chamando ele de piedoso, quer dizer que ele era em concordância com a vida de Cornélio, o centurião. Lembrando que o Cornélio centurião, ele estava à frente de uma tropa. E eram 100 homens. Então ele era um homem renomado, ele era um homem de muita importância, era um homem bondoso, era um homem que olhava para o seu próximo, era um homem que amava o seu próximo como a ti mesmo. E eu quero ressaltar isso. Amar o próximo como a ti mesmo não é uma palavra, querido. Ai, eu amo. É uma atitude. Muitas das vezes nós queremos gritar para o mundo com palavras, quando não tem 1% de prática. O discurso é lindo. E praticava. A Bíblia descreve que ele orava. A Bíblia descreve que ele era piedoso. E não porque provavelmente ele gritava, eu sou piedoso, eu sou piedoso, eu sou piedoso. Não, porque ele ia lá e ele fazia. Ele ia lá e ele executava. Ele ia lá e ele era praticante. Gentio. Tem muita gente desconhecida nesse mundo com um caráter cristão. E Deus está falando com você, que tem o princípio de Deus dentro de você. E Deus hoje está te chamando a dar um passo além do que Ele planejou para você no dia de hoje. E a Bíblia descreve que então Ele enviou esse soldado e 2 homens. Mas descreve também um outro personagem da Bíblia, que foi o qual Deus deu a ordenança para que ele pudesse estar convocando ele para sua casa, que era Pedro. E eu quero fazer essa leitura com você agora. No livro de Atos dos Apóstolos, 10:9. E no dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam e se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. E enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase e viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia à terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de répteis da terra e aves do céu. Então uma voz lhe disse: levanta-se, Pedro, mata e come. Mas Pedro respondeu: de modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. E a voz lhe falou 2ª vez: não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes e em seguida o lençol foi recolhido ao céu. Enquanto Pedro estava refletindo no significado da visão, os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão. E chegaram à porta, e chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando por você. Portanto, levanta-se e desça. Não hesitem com eles, porque eu os enviei. Querido, falamos do gentio, né? Que tinha sua conduta e a sua prática para com Deus. Agora eu quero falar sobre Pedro. A Bíblia descreve, Pedro andou com Jesus. Pedro viu os milagres acontecerem. Pedro proclamava
as boas novas, para que o povo se arrependesse, que Jesus tinha ressuscitado e ele era real. E a Bíblia descreve que Pedro também subiu para orar. E diz que ele entrou em êxtase. E que Deus deu uma visão para ele. De algo que não era normal. De algo até então desconhecido para ele. E que na leitura que Pedro fazia, era impuro. E Deus dá uma ordenança para ele, dizendo para ele: mate e coma. E Pedro, tendo que sair da sua zona de conforto, questionou e disse: não, Senhor, nunca comi nada parecido. Não posso colocar na minha boca nada que é impuro. E Deus dá uma advertência a Pedro dizendo: como pode chamar de impuro aquilo do qual eu já santifiquei, do qual eu já purifiquei? Ai, eu amo Cristo. Eu amo como ele transpõe as barreiras de limitação do ser humano. Eu amo demais as Escrituras. Você não precisa nem acrescentar e nem diminuir nada. Basta você viver examinando as Escrituras e forjando o seu caráter segundo a palavra. Zona de conforto. Mas Pedro revela isso tudo na oração. E Deus o repreende no meio da oração. Não tem outro caminho a não ser oração. E o que era impuro se tornou puro, porque assim quis o Senhor. Por isso que precisamos ter muito cuidado na nossa trajetória ao julgar algo, ao determinar algo. Porque os planos do Senhor vão muito mais além. E a Bíblia descreve que Deus não faz acepção de pessoas. Sabe por quê? Porque Deus está contemplando seu coração. Da mesma forma que Deus chamou Cornélio pelo nome, Deus está te chamando pelo nome no dia de hoje. E está dizendo que conhece seu coração. Conhece as tuas obras, conhece as tuas práticas. E Deus quer te conduzir a você dar mais um passo, como foi com Cornélio. A primeira etapa da vida de Cornélio foi essa experiência com Deus. Ele já orava, ele já era piedoso, a família dele já era toda envolvida nessa concordância. Então Deus percebe que Cornélio precisava agora ter o conhecimento da verdade, porque ele já tinha sido apresentado ao Pai. E aí pede para que ele chame Pedro. E Pedro está lá quietinho na cidade dele, pregando para aquele povo. E para Deus mostrar que Pedro entraria hoje numa terra desconhecida, de estrangeiro, mas que Deus queria salvar também toda a humanidade, toda a nação, todo o mundo, sem distinção, precisava começar por alguém. Então Deus convoca Pedro. E essa visão que Deus dá a Pedro de matar e de comer, era que ele teria que ir num lugar desconhecido para começar a discipular vidas que temiam a Deus, mas não conheciam a Deus. Não conheciam Jesus. E Pedro ia começar a discipular esse povo. E o que me chama a atenção é que um gentio e um judeu, mas os dois praticantes da oração. Isso é lindo. E é o que esse canal quer fazer na sua vida. Deus vai te visitar. Deus vai falar com você no meio da oração. Deus vai te dar uma ordenança. Deus é que vai conduzir a sua vida.
Deus vai falar para você o que você precisa fazer. Deus vai falar em quem você precisa confiar. Deus vai falar em quem você precisa recorrer. Deus deu uma ordem para Cornélio para que chamasse Pedro. E Deus revelou para Pedro que Pedro precisava ir lá, na casa de Cornélio, para dividir o pão, para dividir a palavra. Então tá tudo ligado, querido. A linguagem é única. Não tem isso de que eu penso A, de que eu penso B. Quando você tá numa atmosfera espiritual e você tá ligada a Deus, as coisas se unem. Elas não se dividem. Elas se unem. A linguagem é uma só. Isso você só vai conseguir quando você tá ligado numa vida com Deus através da oração. E a Bíblia descreve que sim, que Pedro foi, e que para surpresa de Pedro, quando Pedro chega, diz que Cornélio corre e se prostra aos pés dele, e Pedro diz: que isso, homem? Eu sou homem como você. Mas a reverência de receber na sua casa uma pessoa que daria para ele aquilo que ele ainda não tem, o conhecimento da palavra. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Deus quer te libertar. Deus quer transformar a sua vida. É temente a Deus? É bondoso? É compassivo? É misericordioso? Dê mais uma etapa e começa a ser discipulado para você subir um degrauzinho e conhecer quem é o Deus da sua vida. Você vai precisar percorrer alguns caminhos. Você não pode ficar apenas na empatia. Você não pode ficar apenas no desejo. Não, eu conheço Deus, Ele é o Deus da minha vida, eu reconheço e tá ótimo. Não, você precisa ir mais além. Deus quer se revelar muito mais além a você. Deus quer falar com você. Deus quer falar ao seu coração. E a Bíblia descreve que Pedro então entrou naquela casa e, para surpresa dele, Cornélio não estava só. Tinham muitas pessoas naquela casa, muitos convidados, toda a sua família. E Pedro começou a declarar que Jesus era o caminho, Ele era a verdade, Ele era a vida. E diz que no momento em que Pedro começava a falar, veio sobre ele o Espírito Santo de Deus. Vamos ler? A palavra do Senhor diz assim. Vamos lá, que eu quero fazer a leitura com você. Quando ele há 4 dias estava... Vamos lá. Vamos lá, em 10:34. Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo de que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda a parte fazendo bem e curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele, e nós somos testemunha de tudo o que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde mataram, suspendendo-o no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto, e não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão por nós, que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. E todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê receba o perdão dos pecados mediante ao seu nome. Enquanto Pedro ainda estava falando estas palavras, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os judeus convertidos que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois o ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Que lindo! Houve salvação sobre aquela casa. Houve salvação porque, primeiramente, Cornélio tinha o desejo de conhecer a Deus. E, naturalmente, Deus foi se apresentando sobre a vida dele. Eu quero aqui ressaltar 2 coisas. Se você é simpatizante da palavra, se você ama a Escritura e se você já tem uma vida de oração, uma vida piedosa, eu quero te convidar a dar mais um passo de fé.
quer se aprofundar nas Escrituras e ter uma vida com Deus. Clame ao Senhor. E quando seu coração for aquecido para que uma vida possa te discipular, peça ajuda. Vá ao encontro dessa pessoa e diz que você quer ouvir falar de Jesus. E a próxima etapa, então, na sua vida, será você descer as águas e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. Não fique apenas sendo simpatizante. Dê um passo de fé para que você possa crescer na graça e no conhecimento. Precisa-se se confessar que Jesus Cristo é o Senhor da sua vida. Amém? E eu quero agora falar para nós que estamos aqui lutando para que vidas sejam alcançadas para a honra e glória do nome do Senhor. Que a sua vida de oração, através da revelação que Deus dá, nunca seja questionada. Nunca seja colocado em dúvida. Se Deus nos deu uma ordenança e se Deus nos mandou fazer, entenda que quando Ele está no controle, Ele já preparou tudo. Pedro, quando questionou, disse: como eu posso comer o que é impuro? E Deus o repreende dizendo: eu lhe daria algo impuro? Mas é claro que não, eu já o purifiquei. Apenas vá e execute. Vá e execute o seu chamado. Vá e execute aquilo que Deus ministrou na sua vida. Não julgue, não traga juízo, não traga morte, mas vai para levar salvação. Vá para dar vida, para permitir pessoas viverem em Cristo. Não torne impuro aquilo que Deus já purificou. Tá puro, tá santificado. Deus santificou e Deus purificou o caminho que você precisa já percorrer. Quando Deus enviou Pedro àquela família, já era para que houvesse salvação para aquela família. Não julgue uma família, não julgue uma causa, não julgue uma situação. Porque você não sabe a obra que Deus faz. E muitas das vezes Deus faz de dentro para fora, como foi com Cornélio. Cornélio já estava sendo tratado por dentro. Quando o anjo veio ao encontro dele e percebeu que ele precisava ir um pouco mais além. Que era agora ser discipulado e conhecer a verdade. O que a gente aprende como uma lição hoje, Deus não faz acepção de pessoas. Não importa se é macumbeiro, não importa se é espírita, não importa se é católico, se é da Umbanda. Deus quer resgatar a sua vida. Se você reconhece Deus como sendo o único Senhor e Salvador da sua vida, clame a Deus para que Deus possa te direcionar alguém que vá te dizer a verdade do Evangelho, porque apenas a verdade liberta. Um homem não é capaz, tanto é que Pedro fala: levanta, porque eu sou homem como você. Eu apenas sou mensageiro da palavra. E a Bíblia descreve que quando Pedro estava falando de Jesus, disse que desce o Espírito sobre eles. Porque a obra é espiritual e quem conduz essa obra é o Espírito Santo. Nós somos apenas a ponte. Nós somos apenas a carta lida. Deus não faz acepção de pessoas. E se você quer ser discipulado, e se você quer aprender da palavra, clame ao Senhor e procure ajuda e peça alguém para estar revelando para você aquilo que você ainda não sabe a respeito de Jesus. Venha para Cristo, porque Deus te chama pelo nome e Deus quer trabalhar na sua vida em nome de Jesus, amém? Deus, tu és tremendo, tu és poderoso, tu és grande, tu és o eu sou. O Senhor alcança os gentios e o Senhor também alcança os judeus, alcança todo o povo. O Senhor é tremendo, o Senhor é um Deus de poder, de glória e o Senhor quer salvar o teu povo. E todos nós somos filhos e Deus não faz acepção de pessoas. Usa-nos como boca profética de Deus aqui na terra. Tu és tremendo, tu és poderoso, tu és o grande eu sou. E o que nós que estamos aqui compartilhando da palavra podemos fazer? Obedecer e acatar a tua vontade, porque quando Deus nos ordena ir no lugar, Deus já preparou tudo, Deus já fez tudo. Nós apenas vamos executar aquilo que o Senhor confiou a nós. Obrigada pelas vidas que têm sido alcançadas por esse canal. Senhor, queremos ser uma bênção para esse povo. Em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Deus não faz acepção de pessoas. Esse é o tema. Deus não faz acepção de pessoas. Se você já reconhece a Deus como Deus da tua vida, é hora de dar um passo de fé
e ser discipulado para conhecer mais profundamente a Deus, descer as águas e publicamente anunciar que só existe um Deus e é esse que você escolheu para governar a sua vida. Amém? Que todos tenham um dia abençoado, com a paz que excede todo entendimento. Tire esse tempo para orar, clamar, adorar, louvar a Deus. Você é uma bênção e Deus te chama pelo teu nome. Um beijo, fica com Deus, até o próximo vídeo. Tchau!